Então, Rodrigo, aí você não tem ideia da eu digo você porque eu achava que você era o mentor do grupo do WhatsApp. Algumas pessoas naquela época que iniciou o grupo, aí eu comecei a raciocinar algumas coisas. Aí eu te falei que fui para um lugar que eu achava assim, eu olhava, Rodrigo, aquelas pessoas andando na rua, arrumadinhas, bonitinhas. Eu achava que aquilo talvez seria uma resposta. E inocentemente estava sendo julgado, tudo. Quem é ele, porque ele lê muito, indaga muito, né? Eu sou indagador, né? Acho que todo professor é, né? Acho que você é um pouco, todo professor é um pouco indagador. A gente fica sempre procurando peneirar as coisas. Mas eu não consegui mudar meu tom de voz. E aí eu vinha de outra cultura, né? Que me dava o direito de ler, de interpretar, de gostar de cultura e lá, 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 lá. Enfim, já era líder na outra igreja católica, então eu já vim de lá com uma bagagem de movimento social muito grande, né? Comecei nos Vicentinos, depois fui para a SEBS, que é a Comunidade Eclesiástica de Base, fiz pesquisa monitoria na UFPA, enfim. Mas não consegui terminar a faculdade, porque o sonho era ir além, né? Demorou, como eu te falei, né? Que meu processo não foi, também não falavam porque que eu não, se eu não tinha talento ou se eu não, meu perfil de pessoa não era encaixado dentro seria de uma súbita regra. Mas dentro do grupo do WhatsApp que vocês, teve uma pessoa que entrou e saiu do grupo. E essa pessoa me ligou depois, porque eu falei que eu tinha feito isso, tinha trabalhado em Santa Catarina e tal. E a pessoa era da minha ex-missão, né? E disse pra mim por que que não tinha dado certo, por que que eu era tratado daquela maneira. Eu era tratado de uma forma grosseira, de uma forma como se eu fosse alguém perigoso, né? Tipo, alguém que ia fazer uma coisa horrível. E a pessoa falou pra mim, porque a liderança local de onde você surgiu na origem escreveu uma carta falando isso, olha, ele tem um comportamento assim, ele tem um comportamento isso, mas não falaram, né, que eu cedia minha casa para fulano comer, não falavam, né, que eu ajudei pessoas, não falavam nada, só eu tinha um currículo, né, péssimo, mas ninguém falava que eu tinha um currículo péssimo. Quer dizer, aí com o grupo do WhatsApp, essa pessoa me ligou e ela falou que tinha informações do meu caráter, que eu era uma pessoa. Ah, então a ficha foi caindo, sabe? Então pode até não pensar que não, mas uma pessoa que não tem nada a ver sabia da minha vida, eu não sabia. E várias acusações, assim, de forma muito cruel, né? Então isso me fez muito mal. Isso doeu. Hoje não dói muito. Hoje eu falo isso como uma coisa. Eu fui para São Joaquim. Eu fui para a cidade mais fria do Brasil. Eu nunca tinha visto neve na vida, né? Eu nunca tinha usado uma bota de frio na vida. E tinha problema de comer, né? Eu sou maranhense, né? Então, era proibido comer peixe, era proibido comer camarão, eu não tava na capital, eu estava no interior, né? E quando a gente tá essa venda, a gente só vê o lado bom das coisas, a gente não vê o lado do. Eu lembro de uma frase muito grande da Viviane Araújo, muito inteligente. A frase dela disse assim: quem bate, esquece, quem apanha, lembra. É pesada, mas é real. Então, aí eu fui, voltei, né? Eu tive um companheiro que foi preso por acusado de pedofilia, né? Estupro, e na verdade, 4, 3 anos depois provaram que ele não tinha feito estupro. Uma pessoa tinha roubado a plaqueta dele
E a pessoa pegou a plaqueta e usou e achava que era ele, e não era ele. A pessoa tinha pegado a plaqueta. E o presidente mandou eu assinar uma confissão como se eu tivesse dizendo que ele tinha feito aquilo quando eu não vi ele fazer. Eu passei o dia inteiro com ele. Como é que eu vou dizer que uma pessoa que ela fez uma coisa quando eu não vi a pessoa fazer, né? E se ele fez, ele estava comigo, né? Então eu sou tão criminoso e depois descobri que esse rapaz se suicidou, né? Na cidade do nosso amigo lá que escreveu o livro, né? De Tubarão e é assim, é um por todos, todos por um, né? É, é como se fosse jogados ao mar, ao léu, né? Eu conheci a Vânia nessa época, né? Eu conheci a Vânia pessoalmente, almocei na casa dela e anos depois encontrei a Vânia morta. Então, as pessoas falam, esquece essas histórias, esquece. Mas assim, eu apanhei, né? Então eu não bati, eu fui a vítima. Então, aí depois você falou algumas coisas pra mim e aí foi concatenando as coisas. Então, assim, eu acho muito desonesto você falar do caráter de uma pessoa quando você não fala positivamente sobre a pessoa, né? E dentro da associação, né? Eu fui informado, não fui informado, Rodrigo, mas eu fui botado o dedo na minha cara e disseram: se você voltar para cá, você não é bem-vindo na igreja, voltado para a cidade de origem. E eu acabei voltando. Então, eu não fui desassociado na época, etc. E não voltei para a igreja lá, porque eu estava altamente alterado, fora de casinha, fora da casinha. Tinha perdido todo o meu dinheiro, né? Porque todo o dinheiro que eu ganhei da Vale Rio Doce eu investi, né? Para pagar os 2 anos. Também não fui atrás do dinheiro. Recebia R$ 100 na época, sendo que eu tinha pago a missão toda de uma tacada só. E eu era o mau caráter, etc. Agora, a pergunta é, Rodrigo. Se eu era mau caráter, se eu era um isso, era aquilo, por que que não chegou pro cara e falou, você não presta, você deixa o cara aí trilhar uma carreira, parar a vida do cara para você dizer na cara da pessoa que a pessoa não presta. Homofobia, racismo, preconceito, etc, etc. Né? Tipo, eu ouvi uma frase, não homofóbica, mas uma frase bem complicada, foi, nordestino aqui não se cria. Se eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi uma pessoa dizer assim, você não tem testemunho, sendo que eu lutava dentro de mim, dentro da minha fé, para estar ali com testemunho. Fui tentar, tentaram me agredir numa noite, né, com um prato, né, e tinha um corredor polonês que era briga. Corredor polonês, você sabe o que que é? Bota. E eu não aceitava. Mas tem uma coisa, Rodrigo, que você me chamou muita atenção um dia, você e o Polanski. As pessoas não podem ser quem elas são dentro da associação. Você não é quem você é. Você é uma coisa que eles querem que você seja. Então, assim, para eu pegar tudo isso e tirar esse lixo, demorou muito tempo, Rodrigo. Foi doloroso, foi cruel, foi complicado, é complicado. Hoje não dói. Hoje, acho que a última dose dessa cocaína, dessa droga, eu tive quando entrei no grupo de vocês, que eu achei o máximo os barracos. Foi ótimo, foi maravilhoso. Mas assim, é tão. Hoje eu falo isso como algo que eu não quero que as pessoas passem pelo que eu passei, entendeu? Eu tenho vergonha de dizer uma coisa dessa. Ah, se ele precisar de remédio, nós estamos aqui para ajudar. Isso foi falácias, Rodrigo. Falácias. 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 Porque depois que eu voltei para a casa dos meus pais, depois que eu voltei, a minha mãe, que não se dava bem comigo, a minha mãe hoje, minha mãe é uma rainha, minha mãe virou para mim e falou assim: não abaixa a cabeça. Você não é de abaixar a cabeça. Eu cheguei com 38 quilos a mais. Rodrigo, eu estava sendo dopado, eu estava com dopamina na minha alimentação e não sabia. Nossa. Rodrigo, olha o que eu estou falando para você. Eu estava sendo dopado. Eu usei dopamina durante 2 meses. E eu não sabia aquelas famosas pedrinhas, sabe a pedrinha assim?
Quer dizer, tudo aquilo fez um inchaço. Se eu te mostrar a foto, você não vai acreditar que é um Paulo Cera que tá aquela foto. Eu tava tão inchado, que eu acho que mexeu com a cabeça também aquilo, que a minha mãe falou: eu não reconheço o Paulo, não. Bolachudo, a perna dessa grossura. A minha mãe falou: isso aí tá esquisito, tá estranho. Porque como eu sou magrinho, né? Agora imagine você pegar o Rodrigo Fontenelle e aí na minha frente, com a cabeça desse tamanho. E aí o médico começou a fazer exame de sangue, exame disso, exame psiquiatra. O médico psiquiatra virou para mim e falou: você está com a dopamina 9,8 na corrente sanguínea. Você não vai dormir direito, você não vai comer direito. Porque primeiro que mudou a digestão, mudou comida, mudou tudo, né? A liderança estava dando dopamina desde o CTM. É colocado dentro da alimentação, Rodrigo. Isso é sério, Rodrigo. Sabe aquelas. Eu tinha uma saciedade de fome, Rodrigo, tão esquisita quando eu estava em Tubarão. Rodrigo era muito louco. Quando sabe aquelas bisnagas enormes que a gente encontra em São Paulo, desse tamanho, nas padarias italianas? Rodrigo, eu comia um daquele em segundos. Nem mastigava. Refrigerante. Então, assim, a dopamina misturada com o estresse psicológico, Rodrigo, ameaça física no meio da rua, ameaça de ser agredida no meio da rua, primeiro que tem uma formação da roupa, tá? Sabe? Ser chamado a atenção por causa do tom de voz, tudo isso, para fazer uma pessoa que as pessoas querem que você seja. Outra, é uma coisa impressionante. Sexualidade, Rodrigo, lá naquele lugar sagrado que Deus deu para definir homem e mulher, sabe? Cara, você não tem ideia de como era acordar. Era até constrangedor, por causa da dopamina. Dopamina, eu tô sendo um bonzinho, fora as outras coisas que se tomam. Isso é drogar a pessoa, Rodrigo. Isso é drogar a pessoa. Eu tive que tomar cerveja preta durante 2 anos, Rodrigo. Vou te contar um detalhe, para você ver o perigo que eu corria. Eu não passei 10 anos da minha vida sem tomar café. 10 anos, né? Não é café. Quando eu voltei, e eu já estava no Rio de Janeiro, eu apagava. Apagava. Eu estava assim falando com você, apagava. Uma dor de cabeça para rachar. Aí eu fui tirar uma radiografia. 3 milímetros de água entre o córtex cerebral, por causa da falta da cafeína. Porque o que que aconteceu? Vou te explicar o que aconteceu para você ficar horrorizado mais ainda. A dopamina, ela entrou no lugar da cafeína. E eu parei de tomar dopamina, né? Aí entrou a falta da cafeína. Eu tirei o café e não estava tomando a dopamina. O que que aconteceu? Rodrigo, eu vomitava, Bilis. Eu vomitava na UFRJ, mas eu vomitava, que eu parecia um leproso. E desmaiava, que parecia que ia morrer. Aí o que que eu fiz? Tomando cerveja preta. Fui no médico. Eu fiz tratamento estomacal. Eu acho que eu devia continuar. Durante uns 5 anos, Rodrigo. Por causa da falta. Porque a igreja impede você de tomar o café. Porque se você for, você não vai para o templo. Aí o que aconteceu? Eu fui para um acampamento de jogos. Você sabe o que é um acampamento. Cheguei dirigindo o carro, eu bati, porque minha pressão caiu. E Bilis vomitando direto. Sabe o que que o irmão da igreja me deu? Café. Sim, eu voltei. Sabe que eu tive Quando eu dei aula na cidade de Carapicuíba, na Grande São Paulo, Conheço. aliás, um lugar maravilhoso que todo mundo fala mal. Todo mundo Não, fala eu mal de gosto. Carapicuíba, Eu um gosto de lugar Carapicuíba. maravilhoso. Eu gosto. Não tem problema nenhum com eles, não. Não, eu adorei. Eu adorava meus alunos lá. Realmente tinha problema, mas eu Fatec. adorava eles. A Fatec deles é enorme, é gigante. De frente da escola, eu conheci um casal de irmãos que eram de uma determinada igreja. Só que a filha foi para essa seita da qual você participou, né?
E quando eu conheci eles, a filha já tinha saído da seita. Ela Hum, foi, ficou anos sei. na seita. E eu perguntei para ela por que é que você saiu, né? Aí a gente já Hum, ouviu muitos motivos, mas o motivo dela, assim, foi isso. Ela falou assim, olha, eles pregavam que não podia tomar Coca-Cola. sim. Um Mas tomava. dia, Mas é, tomava. um dia eu cheguei lá na casa da minha mãe e tinham tomado 2 litros de Coca-Cola. Eu falei, mãe, quem toma essa Coca-Cola? Ah, foram eles aqui, os meninos vieram aqui e tal, você não A tava, eles tomaram dopamina. Coca-Cola. A Ah, dopamina. mas então, se eles estão falando para não tomar Coca-Cola e estão tomando Coca-Cola, eu vou sair daqui, eu vou embora. E Hum, largou mão dessa porcaria. dessa seita aí e voltou para a igreja dos pais, né? Hum, Ficou lá. Mas é isso, enquanto a gente está sendo útil, né? Enquanto a gente tá dentro da caixinha, vai, eles vão manter a gente ali. Então, enquanto for útil de alguma maneira para eles, né? A gente vai acabar sendo não mantido deram um ali. centavo pro meu tratamento. Problema estomacal, problema cerebral, que eu nem sei se hoje eu nem tenho, hoje eu não tenho mais isso, porque na academia o professor vende algumas quinas, né? Algumas coisas de academia, e eu tomo isso. Mas desmaiava. As pessoas pensavam que eu era uma pessoa muito doente, que eu era uma pessoa que estava. E fui descobrindo aos poucos que os 10 anos que eu fiquei sem tomar o café, 10 não, 13 anos sem tomar o café. E aí o psiquiatra virou para mim e falou: se você não tomar café, você vai continuar com dor de cabeça. Paracetamol, tudo alto, mano. Paracetamol, Gadenol, tudo, tudo. Então, assim, o que que acontece? Para controlar, Rodrigo, para controlar tua vida sexual, que é livre de espontânea vontade, para controlar o teu organismo, porque se ele controlar o teu organismo, ele controla tudo. Rodrigo, eu tinha asepsia a sal. Sabe o que é asepsia a sal? Você imagina, eu vou para São Paulo e te convido para uma churrascaria na minha saída. Aliás, depois que eu voltei, ainda loucamente, ainda casei dentro da igreja e ainda continuei, né? Durante alguns anos. 8, 12 anos mais ou menos. Se você pegasse sal grosso e colocasse na minha boca, eu não sentia nada. Eu Uau. perdi o paladar de, por exemplo, você podia pegar o sal, eu não sentia nada. Você sabe quem descobriu isso? Minha ex falou assim: Paulo, você toma leite quente, fervendo. Você não tá sentindo nada, não? Eu falei, não. Paulo tava fervendo, foi de sair do fogo. Aí eu, opa, é o problema né, do estômago. Fui fazer o exame. E durante 4 anos, mais ou menos, depois da minha saída, depois que fui para o Rio de Janeiro, eu comia, eu não sentia gosto de absolutamente nada. Rodrigo, isso é uma desestabilização do organismo seríssima. Rodrigo, eu tenho fotos de magreza que se você olhasse e dizer que eu estava com AIDS. Tô falando sério. Eu estava muito magro. Eu casei, o cinto dava volta. Volta, volta, assim. Então, assim, quando eu fui dar aula no instituto, ou teve um presente, um diretor do instituto que perguntou se eu estava doente. Eu falei, não, não sou soro positivo, não, que ela é na igreja tem se você não pode ser batizado se você é soro positivo, mais essa aí. Não, não tenho AIDS, não, sou casado, tal, uma boa. Rodrigo, aí um dia eu comecei a tomar magnésio, leite, inas, isso e naquilo, lá, 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 lá. Beleza, melhorou, Rodrigo. Um dia isso passou e eu botei um pedaço de carne de churrasco na boca, lá em Osasco. Ah, quando eu botei o pedaço, o pedaço foi longe. Então, assim, eu penso que se eu tivesse continuado, eu tinha morrido. Ah, Porque, sim. assim, na cabeça, minha preocupação era a cabeça. Rodrigo, eu fui para uma viagem para Buenos Aires de trabalho que eu senti tanta dor de cabeça dentro do avião, mas tanta dor de cabeça que eu fui para dentro da saída da aeronave, eles pensavam ele tá morto. Eu estava completamente roxo, roxo, roxo dos pés da cabeça. Aí eu pedi para a mulher, posso fazer um favor para mim?
Me dá um cafezinho, Hum. dá um cafezinho. Ela falou, eu quero um cafezinho para morrer bem feliz. Aí eu tomei 3 doses, melhorei. Então, assim, pode ser, e eu acredito, que as pessoas não tenham noção do que um comportamento igual ao meu pode fazer na vida delas, para te fisgar, para te segurar. Rodrigo, eu agradeço tanto ao que você falou naquele dia, que você me disse, que ficou na minha cabeça, eu refleti várias vezes, está até na minha agenda. Eu fiz parte da Sociedade Brasileira de Progresso Ciência, da SBPC, quando a SBPC foi na UFMA, no Maranhão. A voz de recepção da universidade era minha, em francês. Então, eu lembro que eu entrei na universidade, olha só, Rodrigo, olha a loucura. Eu entro na universidade, passo em primeiro lugar no vestibular, faço matrícula e não vou para aula. Sabe onde é que eu estava? Na igreja. Não me formo. Páscoa, vai ser jubilado, etc, etc, etc. E aí foi. E assim, é uma coisa que te fisga. Rodrigo, isso é sério, isso é grave. Porque assim, eu tive uma mãe meio arretada que me dava umas bofetadas. E outra coisa, a gente se separou durante alguns anos que eu estava no Rio de Janeiro. Porque minha mãe não entendia por que que eu tinha feito aquilo na Universidade Federal, por que que eu fiz aquilo no Pará. E por que que eu não trabalhava? Por que que eu não conseguia emprego? Porque eu não conseguia Porque o meu mundo mental era tudo aquilo. Era... Mesmo eles fazendo deboche, mesmo passando pelo bullying, eu passei por cima de tudo isso para viver uma vida doida. Foi casado durante 8 anos, né? E ela dizia assim: Você ama mais a igreja do que a mim. Olha, olha até onde a loucura foi. Claro, era chamado de doido, levei vários apelidos, etc, etc. Mas trabalhei de graça, né, Rodrigo? Sim, mas Trabalhei todo de mundo trabalha graça. de graça na igreja, né? Só quem não Então, trabalha de graça é o pastor e quem o eu, pastor quiser pagar, né? eu tenho uma gratidão a você pelas frases que você me Ah, falou não, naquela imagina. época. E o Tom também me ajudou bastante. Ele não sabe, mas ele me ajudou. Mas tem uma coisa muito instigante também. É assim, eu era um maluco, era isso, aquilo. Beleza. Continuo pronunciando meu nome, porque se eu não gosto de você, eu nem quero lembrar teu nome. Pronunciando meu nome. Continuo entrando no Instagram para ver se eu morri, para ver se eu. Porque quando você sai, você é puta, viado, sapatão e piranha, né? Só gente boa, então. Então, paciência. Agora, Madalena, virei Madalena. Agora, Rodrigo, eu acordei um dia, eu até falei isso pro pastor da Assembleia de Deus. Eu acordei um dia lá no Rio, tava mal, foi exonerado da Polícia Civil, daí eu perdi meu emprego, perdi casa, perdi tudo. Tava sozinho num quartinho horrível, com um colchonete no. Olha até onde eu cheguei, né? E uma voz no meu ouvido falou assim: Levanta e vai procurar emprego, vai trabalhar agora. É aquela voz que puxa a orelha, né? Opa, levanta e vai trabalhar agora. Aí, é porque eu já estava caminhando para aquela sensação de eu não presto, eu não tenho valor nenhum, ninguém gosta de mim, eu perdi meus amigos, e blá blá blá, sabe? Eu sou um divorciado, etc. Aí eu fiz uma coisa, eu fiz um teste comigo. Eu pensei assim, eu vou pela última vez naquele lugar lá para ver o que que eu sinto. Rodrigo, eu entrei num lugar lá no X, na capela. Rodrigo, eu entrei e eu não vi eu sair. Eu não me vi sair. Eu entrei, olha o que eu tô falando para você. Eu fui que observando. Eu não recebi um oi. Um oi. Sabe qual foi a resposta que eu tive em oração, André? Isso não é lugar para você. Vai cuidar da tua vida. Vai. É o famoso pica-mula, né? Que chama, né? A galera chama pica-mula. E eu fui. Na mesma semana, eu conhecia as figuras que eu convivo há 16 anos e a pessoa que me trouxe para os Estados Unidos eu conheci uma semana depois que isso aconteceu.
E os amigos americanos que eu tinha no Rio de Janeiro falavam assim: seu perfil não bate, seu gênio não bate. Então, assim, é, eu gostaria, na minha vida, de achar um lugar, uma igreja, para eu me ajoelhar e dizer: Deus, eu confio no teu nome. Só isso. Eu pensava isso na minha mente, sabe? E aí um dia eu pensando em você, eu tinha ido no Rio, andando por Ipanema, eu falei: Deus, tu é muito bom, tu é muito bom. O nome de Jesus é muito poderoso. Sabe por quê, Rodrigo? Porque eu fiquei 4 anos no restaurante que eu não conseguia trabalhar. Deus é muito, Deus é power. Eu vi isso ontem. Deus é power. Jesus é maravilhoso. Sabe por quê, Rodrigo? Porque eu aprendi a pular daquele navio confiando que eu não ia me afogar no mar, que a boia era Jesus Cristo. Olha que coisa bacana. Aí o que aconteceu? Eu comecei a treinar, fui para academia, arrumei emprego, fui morar na Lapa depois, fui morar em lugar boêmio, fui dançar de novo, fui curtir, fui viver um pouco. Você acredita que eu participei de um grupo de dança na Lapa, no Rio, e os membros foram atrás de mim para saber se eu estava drogado, prostituído, etc, etc. Foram lá na minha presença. Mas sabe, você falou uma coisa foi muito forte uma vez. Eu, eu professo o nome de Jesus. Eu não tenho o menor, Rodrigo, mas o menor vergonha de dizer que eu sou grato a Deus por tudo que eu passei, por tudo que Deus me deu a mão. Ouvir a voz, não ter ouvido meus pais, sabe? Rodrigo, Deus é power. Jesus é o maior de todas as questionamentos que eu tive. Não teve psiquiatra, não teve psicólogo, não teve ninguém. Eu peguei a minha mochila e fui procurar emprego. E no meu trabalho eu descobri que eu não era nada daquilo que estava sendo imposto para mim. Rodrigo, eu vou falar uma coisa para você. Os kardecistas me acolheram e os espíritas me acolheram. Eu não estou falando, colocando o espiritismo no primeiro lugar. Eles me acolheram de uma forma que durante os 20 anos da igreja eu não fui acolhido. Te juro por Deus, assim, na íntegra, sabe? Porque também não adiantava entrar em outra igreja, não adiantava nada. Eu vou dizer uma coisa para você, ô Rodrigo, eu professo o nome de Jesus todos os dias. Nas provas mais loucas que você pode imaginar que eu já fiz. Mas eu fico pensando. Aí eu entrei no para fazer o canal. Aí eu começo a ouvir tudo aquilo, sabe? Podia, ai, se você não podia falar sobre aquilo. Aquilo não me dói. Aquilo que eu ouço não me dói. Aquilo só faz eu enxergar que o nome de Jesus é maior do que qualquer outra profecia mentirosa, que livro enganoso, que espancamento, que estupro, que abuso sexual, que eu não sofri, mas teve amigos que meus sofreram em Santa Catarina. E Deus estava sempre ali do meu lado. Eu não estava atrás do Jesus verdadeiro. O Jesus que me apresentaram era um Jesus racista, homofóbico, podre, que não existe. Criaram um Jesus loiro. Rodrigo, eu estava tão louco quando eu saí da instituição que tu vai pensar, Paulo Pirata, que eu entrei numa sinagoga, eu falei: Rabi, eu professo o nome do Eterno, mas eu tenho que tirar. Rodrigo, sabe o que é você tirar um tijolo, um muro de tijolo de dentro de você, assim, romper com a corda, assim, pá, sabe, sentir o barulho da corda quebrando? Um rabino falou para mim, falou assim: você é tão mais forte, você é tão mais capaz, porque eu tive que ir aqui e ali para procurar, sabe? E eu não renego o nome de Jesus.
assim, as palavras que você me falou, talvez você não tenha noção do que você, onde você me chocou, né? Jesus é demais, cara. O nome de Cristo é pronunciado nos momentos mais iluminados da minha vida e nos momentos mais abençoados, momentos mais poderosos. Eu tinha um visto americano que eu nunca tinha usado. Rodrigo, eu vou dizer uma coisa para você: falar de Deus é falar das bênçãos que Jesus fez da minha vida. Entrar na escola que eu entro, a cada 200 candidatos, só eram aprovados três. Eu fui aprovado na prova oral sem uma palavra em inglês. É tão gigante as bênçãos de Deus, de Jesus na minha vida, que eu posso ver a dor do outro e dizer assim: eu passei por isso. Incrível. Rodrigo, a força a imensidão que surge que a gente vai para o chão e surge é tão poderosa que um canal é capaz de fazer uma pessoa romper essas cordas pseudo-demoníacas da vida das pessoas. Rodrigo, o pior, eu abri a minha casa. Ah, pro cristianismo eu estaria abrindo a casa pro diabo. Rodrigo, eu não tenho raiva nenhuma dentro de mim, nenhum deles. Eu não baixei a cabeça. Eu lembro que uma vez no Rio de Janeiro passaram por mim e não falaram por mim. Eu não baixei a cabeça. Sabe por quê? Porque eu entrei com dignidade e saí com dignidade. Nada do que eu fui acusado, nada tem provas, nada. Eu voltei de Santa Catarina para Belém do Pará, depois para São Luís, e eu fui ajudado por pessoas que eu reneguei, inclusive meus pais, minha mãe. Hoje eu posso te dizer que eu dobro meus joelhos e digo, eu peço perdão todos os dias aos meus pais pelo que eu fiz. Pegar meu irmão nem se aproximava da casa dos meus avós, era proibido. Assim, aquilo não era Deus, aquilo não era Jesus. Rodrigo, um- o pseudo diabo da minha vida, eu falei, chega, hoje você acabou. E fui trabalhar, fui estudar, terminei a faculdade de Direito, terminei a faculdade de Turismo, muito mais velho, 40 e poucos anos. Fiz o meu mestrado. Eu lembro que, eu lembro, Rodrigo, eu lembrei de você na USP. Eu falei, professor, glória a Deus por eu ter chegado até aqui. Porque se eu tivesse a cabeça que eu tenho, eu não faria nada do que eu fiz. Deus é power, cara. Deus cura. O milagre acontece. Eu não estou profetizando, eu não estou pastorizando, eu não estou nada disso. Eu enfrentei os meus demônios, e os meus demônios tinham um nome. Eu fico lamento, Rodrigo, o que fazem no Brasil. Lamento o que fazem com as pessoas. Nossa, tem depoimento central lá no canal que dá até assombração. Teve depoimento que eu pedi para tirar, mano, porque é cruel demais. Mas eu disse, e eu digo, eu usei o nome de Jesus. O que eu queria era me aproximar de Deus. Eu queria chegar perto e dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu quero a tua mão. Eu quero chegar perto de Deus. Eu quero chegar perto de Jesus. E é uma coisa que domina, não sei se você pensa sobre isso, mas é uma coisa que domina, né? Eu te escolhi, eu te enviei, eu te mandei. Eu estou aqui. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Olha que eu não preparei nada que eu estou dizendo, não. Sou o alfa, eu sou o ômega. Estarei aqui até os fins dos tempos. Mano, você tem ideia de uma frase dessa? Você tem ideia do poder que isso faz na vida de uma pessoa? Então, assim, eu lembrei muito de você quando eu estava na sinagoga. Rodrigo, eu saí daquela sinagoga. Eu fui cuidar da minha vida. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu não tenho vergonha de te dizer que eu usei o canal para curar algumas pessoas. Não, nada disso. Entendeu? Aí, quando o rapazinho falou o teu nome, eu lembrei. Entendeu, Rodrigo? Era tão instigante isso. Era tão poderosa que até durante o processo da missão, meu presidente se assustou. Eu acho que
Eles não estavam preparados para o que eu tinha de dentro de mim e da minha fé. Você sabe o que é uma pessoa estar morrendo e você falar o nome de Jesus com fé e botar a mão sobre aquela pessoa, e aquela pessoa levantar e dizer assim: Eu creio no Jesus, eu creio em Deus. Sabe, os milagres acontecem ainda. O poder de Jesus é imenso, Rodrigo. É incomensurável, nem você nem eu passaríamos a noite inteira aqui, lendo a Bíblia inteira, que a gente nem ia chegar em lugar nenhum, porque é infinito, né? Então, assim, eu lembro de você, lembro de algumas frases que você me falou uma vez. E, assim, eu me sinto muito mais fortalecido, muito mais preparado, muito mais vivo. E eu queria que essas pessoas que olhassem essa mensagem saiba e procure o Jesus que é real. Procure você que vai ver esse vídeo, que está no canal, que você não é nada disso que as pessoas estão apontando. Que não faça nada com sua vida que vá te prejudicar. É você que está ouvindo esse canal que vai entender que eu coloquei Jesus na minha vida sem estar dentro de uma igreja. Deus é power. Então, assim, eu fiquei pensando, mano, é muito bom. Eu pensava isso na toda a colação que eu faço, toda a formatura eu ficava olhando aquilo. Toda a minha turma dizendo, vai lá e fala. Eu quebrei o protocolo da formatura, né? Porque eu fui lá e eu falei a mesma frase que eu tô dizendo pra você. Eu falei, Jesus é power. Nossa, acho que a faculdade quase pira. Não. Jesus é power. Porque subir essa escada foi dor, sofrimento, mas hoje a gente comemora. Engraçado, se tornou até uma pregação, né? Porque eu tornou Não, só mas uma é bom pregação. pôr para fora, muita gente precisa ouvir, né? Então, Eu sinto que você sabe o que eu tô falando, sabe o que eu tô dizendo, entendeu? Sabe o que. E outra coisa, aquela coisa que dizem, você vai sair daqui, vai quebrar as pernas, vai morrer de fome, vai virar mendigo. é, Não aconteceu nada. Deus usou pessoas, Rodrigo, que você nem tem ideia do grupo do WhatsApp para falar coisas para mim. Olha, pra você ver, o cara era da minha missão, o cara veio dizer coisas pra mim. Então, doeu na hora. Mas sabe o que que eu sou grato pela vida daquele rapaz que não tava na igreja e não tava no grupo. Eu sou grato pela vida daquele rapaz. Sabe por quê? mas é isso. Porque você pode mentir, você pode roubar, você pode estuprar, mas você jamais vai poder falar para uma pessoa do poder de Deus, o que Deus tem feito na tua vida, se você fez errado, sabendo que é certo. Jamais. Eu não tenho um livro deles na minha casa. Não tenho um livro. Eu acordo todo dia às 5 horas da manhã no horário do Brasil. Senhor, que meu andar e minhas pernas sejam para a tua glória, porque eu entrego minha vida para Deus quando eu durmo, e quando eu durmo, quando eu consigo dormir e quando eu acordo. Porque eu me sinto até curado, Rodrigo. Curado a palavra. De todas as coisas físicas que eu fazia. Porque se eu tivesse continuado, eu não estaria vivo aqui para te falar isso. Entendeu? Eu te escolhi em número de muita gente para te dizer isso, entendeu? Eu falo demais, pode falar. Eu vou. Não, mas tá bom, tá bom. É bom, aí a Obrigado. gente vai. Falta um minuto que eu tô vendo aqui, um minuto e pouquinho. É bom Obrigado, a gente terminar Rodrigão. assim Não mesmo. me esquece, sou seu Não, fã. imagina, nunca. Eu vejo sempre quando você põe E no Deus é Instagram aí. fiel. Deus é fiel, mano. Não, vai nessa fé, Deus é grande e Ele tem o poder para transformar a vida das pessoas. Ele não é Não. é, caricatura que as igrejas muitas vezes têm feito, ele é real. Né? O Jesus da Bíblia é real, o Eu poder sou dele é grato real. pela tua vida, sou grato pelas suas frases, Opa, entendeu? obrigado, é Divulga o recíproco. canal, ajuda muita gente. Vamos Olha, divulgar sim. engraçado, nenhuma dos temas que eu te mandei a gente conseguiu falar, Não, mas mas tá te bom, marca imagina. outra, né? Te marca Ah, outra depois. sim, sim, claro. E eu sou feliz, eu sou grato pelas frases que você me deu na época. É, nós não somos um lixo, nós somos filhos de Deus, É isso aí, temos valor. eternamente. E eu posso te dizer que a caminhada que eu fiz até onde eu cheguei até aqui, acho que o tapete não me puxou, não foi para miséria, não foi absolutamente nada. Eu tô feliz.